E durante 80 anos teriam acenado para mim com uma cenoura. E eu persegui durante 80 anos uma cenoura. E só ali que eu entendi. A cenoura não é para ser alcançada. Como toda missão de uma empresa. É para você ficar olhando. Como acabar com a fome no mundo? Não há risco. As cenouras intermediárias são as metas. E você persegue a meta. E no final do ano você alcança a meta. Tem festa, sorteado na geladeira. E no ano seguinte, não é nem no ano seguinte, durante a festa o cara já liga o PowerPoint. E o que é que ele vai projetar na porra do PowerPoint? Diz! Ele vai projetar a próxima meta, mas aí vem. E aí a próxima meta. E você, como você é resiliente. E o que é resiliência? É uma laranja que depois de bagaço recupera o seu suco. E depois de 30 anos, quando não há mais bagaço que recupere suco, você recebe uma placa. Parabéns. É claro que temos que buscar a porra das metas, senão estamos fodidos todos. Mas só você pode levantar a mão e dizer, eu busco as tuas metas, que eu sou do caralho nisso. Mas eu quero que segunda-feira seja feliz. Me deixa, velho. Por que a gente não faz um coral? Por que a gente não faz um teatro? Por que a gente não vive bem? Por que a gente não tem boas condições de trabalho? O colega que falou antes de mim apresentou. Por que a gente não consegue fazer disso um espaço que busca resultado com felicidade? Momentos que possam valer por si mesmos. Porque não há festa de final de ano comemorativa de resultado que compense um ano de tristeza. Como é óbvio. Não há. Por isso só você pode levantar a mão para defender aquele sentimento que só você sente. Meta, você põe no PowerPoint, todo mundo sabe qual é. Mas felicidade, cada um sente a sua. Você tem que levantar a mão. Maneira, malandro. Que eu também preciso de um segundinho de felicidade. Que a vida possa valer por ela mesma. O senhor podia dar um exemplo positivo? O senhor está me deprimindo um pouco. Até os 13 anos eu vivi muito mal. Tirava 10 em tudo. Metas paternas. Usava um óculos gigante. Meus amigos chamavam de Delfim Neto. Eu era esquisitíssimo quando eu era criança. Eu sei o que você pensou. Eu me limito a dizer que eu era mais. O profeta Zaratustra, livro mais complexo do filósofo Nietzsche, tem frase que meu pai, que nunca passou na porta de uma faculdade, dizia muito parecido. O profeta dizia, veja bem o que você quer da vida, demore o tempo que for para se decidir. Mas depois que se decidiu, não recue ante nenhum pretexto. Meu pai dizia, para trás nem para pegar impulso. E finalmente, com carinho, ele completava, seu bosta. A sineta tocou, eu saí em desabalada correria, descendo os degraus de 8 em 8, para encontrar o Fusca branco do meu pai. E ele me viu correndo, e ele não entendeu nada, e eu comecei a relatar o seminário, e ele tinha entendido tudo, sem nunca ter lido Aristóteles ou ninguém mais. Pela primeira vez aconteceu o que ele tanto queria que acontecesse. Pela primeira vez, aquele instante de vida tinha valido por ele mesmo. Pela primeira vez, eu tinha sido feliz. No seminário de geografia. Às vezes os meus alunos me perguntam, professor, a sua aula não serve para nada? E orgulhosamente eu esclareço, claro que não. Porque uma aula que serve para alguma coisa só tem sentido e valor se essa coisa acontecer. A minha aula alegra e encanta por ela mesma, de tal maneira que se você sair porta fora e um meteoro te atingir, determinando abruptamente a antecipação o fim da tua existência,
já terá valido imensamente a pena ter passado os últimos instantes na minha aula, alegremente. Aula inútil, por isso mesmo, aula feliz, porque toda felicidade é perfeitamente inútil, já que tudo no mundo que é útil para ela, ou senão, não tem razão de ser. Claro, os gregos tinham dado metade do serviço. O vento venta e ventando é a dele, a maré mareia e marear é a dela, o sapo sapeia e sapear coincide com o seu maior talento. E eu dou aula. O sapo sapeia e eu dou aula. Para o grego, é a mesma lógica explicativa. Quando eu dou aula, é a minha índole natural que se manifesta e se encaixa num todo. O prêmio, a felicidade. Lembro-me de minha mãe, quando eu ia visitá-la, e eu digo ia visitá-la com alguma emoção, ela faleceu no final do ano passado. Ela me dizia, filho, você não se arrepende, não? Fez direito, doutorado em direito, prestou concurso em Brasília, funcionário público de carreira, escrevia leis no Senado, discursos de senador. Como é que você larga para dar aula? Desculpa a mamãe dizer, mas ninguém entende muito bem o que você ensina. Você fala de vento, de maré, de sapo. Às vezes eu penso que você é doido. Aconteceu alguma coisa que a minha mãe não tenha sabido? E a vida inteira eu tentei explicar para minha mãe que a opção pela sala de aula era a opção pela eudaimonia. Porque o trabalho pode sim ser feliz. Não se trata de uma veleidade estúpida. Não se trata de uma bobagem. Ou o trabalho é feliz ou ele é indevido. A meta pode muito bem ser alcançada com toda a felicidade do mundo. Porque felicidade é energia, é tesão pelo que faz. E quando isso acontece, a meta está muito mais ao seu alcance do que na tristeza, no enfado e na amargura. Tenho uma filha de 7 anos, que agora tem 9. É que ela tinha 7 quando ela fez essa pergunta. Eu ia explicar. Papai, por que o nosso cachorro Said é diferente do da Érica? Eu queria ver o jogo, era uma época que meu time ganhava. E eu disse para ela, o Said é uma salsicha. Ela veio mais para perto e falou, pensa que eu sou cega, isso eu já vi. Eu quero saber por quê. Tive que desligar a televisão. E falei, filha, não tem tanta coisa que você gosta na escola? Tem. Presta atenção no que você gosta, filha. É muito mais importante perceber o que gosta do que acertar o exercício da professora. O exercício você acerta amanhã. Mas perceber que gosta é conhecer-se a si mesmo. Condição para encontrar um bom lugar de viver e viver uma vida boa. Gostar não é qualquer coisa. Gostar não é uma obrigação. Gostar é a maneira privilegiada que tem a natureza do universo de se comunicar com a natureza do teu corpo. Quando você gosta, você tem aí a oportunidade de um grande ensinamento sobre você, para você. Conhece-te a ti mesmo, para encontrar o bom lugar, o justo lugar, na ordem cósmica. E gostar é uma chave primorosa, natural, quase divina, para a gente entender qual é a nossa praia, para perceber que sapo sapeia e eu dou aula. Presta atenção nisso, filha. Papai, e o que eu detesto? Também é muito legal, filha. Porque percebendo que detesta, você também tem uma chave genial para encontrar o seu lugar. Uma positiva e uma negativa. Atração e repulsão. É essa ideia grega de 350 a.C. que os americanos no século passado rebatizaram com o nome de inteligência emocional. Traga para a consciência os teus afetos e procure fazer disso um grande ensinamento para viver melhor. Papai, o que isso tem a ver com o Said?
Minha filha, o Saíde é uma salsicha, e como toda salsicha, o grande barato é entrar em lugar complicado de entrar. Por isso o Saíde é um cão de toca. Papai, o que acontece com um cão de toca quando mora num apartamento como o nosso? Filha, você mesma responde para o papai. Aqui o Saíde não pode fazer o que ele mais gosta de fazer. O que acontece com ele? Papai, ele é triste. E com os olhos cheios d'água, Natália foi procurar a mãe. Mamãe, o Saíde é triste. E a mãe, surpreendida, disse: que foi, filha? Foi seu pai de novo? O Saíde é triste, o negócio dele é entrar em toca e aqui não tem nenhuma toca. E a mãe da Natália, esposa de um quarto de século, sabe o que isso quer dizer em termos de generosidade entre os cônjuges? E querendo foder meu jogo de uma vez, disse: pede pro seu pai arrumar uma toca pro Saíde agora mesmo. Os gregos tinham dado o tom. O vento venta, a maré mareia, o sapo sapeia, eu dou aula e o Saíde entra em toca. Mas o que a modernidade nos ensina é que no nosso caso é um pouquinho mais complexo do que isso. A ética não é só cósmica, porque eu para dar aula preciso de aluno. E não é qualquer aluno, um aluno feliz assistindo aula. É por isso que a ética também é contrato, também é pacto, também é entendimento, também é negociação. Afinal de contas, somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. Eu vou repetir. Somos soberanos para decidir convivendo a melhor forma de conviver. E quando o lugar é o trabalho, o melhor lugar de trabalho possível é aquele que nós decidirmos assim. Porque temos vida inteligente, porque nos conhecemos melhor do que ninguém, e podemos decidir nós perfeitamente qual o melhor caminho para o coletivo que nós constituímos. Eu falei meia hora. Aqui vou falar 1h30. É claro que não pode ser a mesma palestra. Mas o que se espera é a fidelidade aos valores, ao jeito de trabalhar. E assim damos a quem gosta a oportunidade de não se frustrar. E aquele que não gosta, a certeza de cair fora, sabendo exatamente do que está escapando. O problema é que nos dias de hoje, em que a meta é apregoada aos 4 ventos como único valor, a tentação de vender de qualquer jeito é enorme. E aí, quem quer X, você vende X. Quem quer o contrário de X, você vende o contrário de X. É o que a gente chama de ética customizada. Valores à la carte. Moralidade líquida. Ela se adapta ao recipiente da demanda. É bem bacana porque naquele dia você vendeu tudo, de qualquer jeito. Quem queria X, você deu X. Quem queria motivacional, você deu motivacional. Quem queria palestra crítica, você deu palestra crítica. Vendi tudo. Pois é. Mas há um risco. O de você voltar para casa e não se lembrar mais de quem é. Ter esquecido os valores que são os seus. De tanto mentir a teu respeito, você mesmo agora se confunde. Mas o pior dos riscos é que as pessoas para quem você tanto mentiu, na sociedade como a nossa, elas se conversam. Estamos todos interconectados. E você que vende coisas contraditórias e de jeitos contraditórios, acaba semeando uma enorme desconfiança. Afinal de contas, o professor que é tão crítico de certas coisas não pode ter feito uma palestra para trazer sangue no olho e faca nos dentes dos funcionários pura e simplesmente. Não, não era o professor Clóvis, não era.
Era assim quando a gente vende à la carte, de qualquer jeito e para qualquer um. Mas é aí que faz sentido a ideia de sustentabilidade. Porque a sustentabilidade do negócio fica cristalina quando você passa esse termo para o francês. Durabilité. Agora fica mais fácil de entender. Porque uma coisa durável é justamente isso. É você ganhar hoje o dinheiro e não comprometer o ganho de amanhã. E você não pode agir de maneira a comprometer o ganho de amanhã. Mesmo que você queira inchar ao máximo o ganho de hoje. Para merecer fotos em destaque e para ser o vendedor do mês. Porque se você comprometer o ganho de amanhã, certamente você determinou a insustentabilidade do negócio. E para você conseguir manter o ganho de amanhã, não será tendo que conquistar e enganar um incauto novo por dia. Para que você possa amanhã continuar ganhando o que você ganha hoje, é fundamental que você conte com a confiança das pessoas para quem você já vendeu. É fundamental que as pessoas voltem a te procurar. É fundamental que elas não tenham se sentido frustradas e enganadas por você. É fundamental, portanto, que tenha surgido entre vocês uma relação de confiança que só é possível se você é fiel aos valores que afirma respeitar. É claro que sendo assim, você vai desagradar alguns. É claro que dando palestra do jeito que eu dou, eu desagrado muito àqueles que não gostam do jeito que é o meu. Mas paciência, eu continuo fiel ao meu jeito. E aqueles que se deliciam com as minhas palavras, esses voltarão a me procurar. Porque a palestra tem que ser sustentável, como qualquer outra atividade no mundo, pressupondo confiança e fidelidade. A ética agora é decisão nossa. Durante séculos o homem procurou, nos lugares mais curiosos, em figuras etéreas, monstros submarinos, raios e trovões, a resposta para o certo e para o errado. Graças à revolução científica de Copérnico, Galileu, Newton, os filósofos que se seguiram perceberam que o certo ou errado agora é coisa nossa. É quem convive que decide o melhor jeito de conviver. Eu termino essa palestra lembrando de uma senhora, presidente de uma empresa líder mundial de produção de papel aqui no Brasil. Ela me ligou e disse: professor, os americanos fizeram um código de ética, nós traduzimos e o código não colou. Eu perguntei: a senhora experimentou grampear? Ela disse: não é o papel, o senhor não entendeu. Eu falei: também puderam, os americanos estão tão longe? Ela falou: por isso que eu estou ligando para o senhor não quer escrever o nosso código? Não. Por que não? Não vai colar também. Mas o senhor não é americano, não é esse o problema. Imagine que a senhora tenha arrumado um namorado novo, ela gostou do exemplo. Indivíduo bem posto, perfumado, passagem pela Europa, fala várias línguas, bem economicamente, abre a porta do carro para a senhora entrar, fecha a porta, puxa a cadeira no restaurante, fala de vinho, fala de jazz. A mulher interrompeu e disse: aonde tem isso? Eu falei: não sei. Estou inventando, quando eu encontrar eu apresento para a senhora. A senhora saiu com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes? Quando chegou na quinta, o homem demonstrou interesse numa aproximação física. Ah, não rolou ainda? Não, é agora. Levou a senhora para sair, mesmo salamaleque, levou para o apartamento, serviu um aperitivo e veio, para sua surpresa, uma pegada meio truculenta. Já vieram 2 tabefes que a senhora nem lembra onde bateram, sem falar do cotovelo na boca. Eu pergunto para a senhora: tudo bem, um tapinha para dar uma animada? O senhor é doido. Por quê? Tem regra para dar uma bimbadinha com a senhora? Claro que tem, não é de qualquer jeito. Então faz o seguinte: quando ele chegar, breca, liga para mim, sou seu professor de ética de confiança, e eu vou dizer para a senhora, mando por e-mail um código de ética da bimbada. Sabe? Considerações preliminares, manipulação glúteo-mamilar, depois posições autorizadas, posições proibidas, palavras românticas, como tirar um negócio sem sujar. Dá umas 2 páginas, a senhora lê e transa. O senhor é doido.
Por que sou doido? Porque se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa. Eu vou repetir, para que você nunca mais esqueça. Se somos nós que vamos transar, somos nós que temos que saber como é que vai ser a transa, não o senhor, professor de ética. E eu pensei, agora ela entendeu por que eu não devo escrever o código. Mas ela não... O que tem a ver? Falei, dona, se eu não vou escrever o código da bimbada, por que eu vou escrever o código da produção de papel? Pela mesma razão, eu não vou participar de nenhum dos dois. O senhor está insinuando que sou eu que tenho que escrever o código? A senhora não, todo mundo que for transar lá. Mas é muita gente transando. Ué, a senhora levou 1 ano para ver que o código dos americanos não servia? Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Gasta mais 1 ano e deixa todo mundo falar. Ouve todo mundo e vê o que as pessoas acham. Vê o que elas consideram certo ou errado. E aí, o que sair disso não vai precisar colar. Já é a própria ética do lugar. O senhor me ajuda? Com prazer. Eu espero que você tenha entendido que a soberania que é a nossa, certamente tem um valor fundamental. E esse valor é a vida boa, coisa que só cada um de nós sabe de si. Porque sempre seremos o maior especialista de nós mesmos. A minha pretensão para esse encontro não era outra. Que durante essa quase 2 horas que eu estou falando, você não tivesse percebido que foram 2 horas que eu estou falando. Que pelo menos por 1 segundo o tempo tivesse passado e você não tivesse se dado conta. Que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado ser meu aluno, que pelo menos por 1 segundo você tivesse desejado que isso durasse um pouquinho mais. Como num filme argentino, que a luz acende e você lamenta, porque nem se lembrava que estava no cinema. Que pelo menos por 1 segundo você tenha simplesmente rido e desfrutado. Que pelo menos por 1 segundo eu tenha te surpreendido e mostrado que a filosofia é mais uma tentativa de pensar sobre a vida, sem fórmulas tirânicas e garantias prontas, mas a certeza de que somos todos quase que igualmente competentes para encontrar nossos caminhos. E se você por 1 segundo foi feliz, a minha missão foi atingida. Porque se você foi feliz por 1 segundo, agora você já sabe o caminho. Desfrute simplesmente. E se eu fui a causa desse segundo de felicidade, eu só posso me alegrar muito com isso. Eu pessoalmente saio daqui muito melhor do que cheguei, graças ao encontro, sua generosidade, seu aplauso, suas risadas, a sua presença e o teu convite. Oxalá a gente possa se reencontrar em qualquer outro lugar. Claro, sabendo que será inédito, um outro encontro, uma outra alegria, uma outra vida. Mas com fidelidade aos valores, podem contar comigo. Um grande abraço e até a próxima.